Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365, Abertura de Tarô. Hoje estamos, então, seguindo, mais uma abertura da semana que eu acabei colocando como padrinho, ou aquele que inspira, como sendo o arcano do carro. E também, para isso, significando tiragens de 7 cartas, que muitas vezes são conhecidas como ferraduras ou linha de 7 cartas e assim por diante, já que 7 é o carro, beleza? E hoje a gente tem uma abertura nova e eu gostaria de usar um pedacinho de um livro que fala sobre tarô, quando ele coloca o autor, claro, assim a criança precisa apoiar as suas fantasias em objetos concretos, como os brinquedos. Mas não é o brinquedo que faz o brincar, é o contrário. É a fantasia da criança que deve desencadear o fazer que aquele objeto deva ter. Daí o problema da maioria dos brinquedos e artefatos de hoje, que já entregam tudo pronto e não geram para a criança, um assunto de criação. A parte importante é a frase que ele diz assim: o tarô é, portanto, um brinquedo, entre aspas, que estimula a expressão das nossas fantasias. Gostaria de imaginar fantasias aqui como, aquilo que a gente traz de informação de forma velada, não consciente, ou até daquilo que, olhando pelo lugar da transacional, ou quem sabe pelo olhar do Ho'oponopono, onde a criança interna, que é quem chefia o mundo do inconsciente, e aí fica o filminho do Divertidamente, aonde a gente definitivamente guarda uma série de imagens, conceitos, frases, e o tarô é exatamente o cara que diz: posso dar voz a isso tudo. Por isso mesmo faz tanto sentido e acaba sendo tão assertivo e tão transformador quanto uma leitura ou um passeio por ele, uma jornada pelo tarô. Muito bem, hoje a gente está aqui no 365 para mais uma abertura. E você que está chegando agora, vai lá, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa comunidade. Para você que já está aqui dentro, lembra daquele joinha, você que chegou também, e compartilhar esse vídeo com quem mais possa ser interessante, porque isso ajuda o canal a seguir um pouquinho mais adiante. Além disso, se você quer ficar naquele lugar mais próximo, quero poder mandar um oi de domingo, quero falar com pessoas que falam de tarô, gostam de tarô, pensam o tarô, Então corre lá para o alto do meu canal, aqui embaixo do vídeo, você tem um link para o 365 do WhatsApp, aonde você vai encontrar essa turma super bacana que vem lentamente caminhando numa construção de conhecimentos e perguntas e relatos e trocas de leituras desde o começo do ano e também por 365. Então, assim, segue, porque a gente agora está fechando o mês de agosto e todo mundo que entrou e que está lá no grupo já teve a rodada do primeiro semestre, agora nós vamos fazer uma rodada do segundo semestre de aberturas sorteadas. Então, vê lá se você não quer fazer parte disso e ter uma abertura aqui todinha sua, não é no 365. Combinado? Sempre mantendo toda a discrição do cliente, a gente dá um jeito aqui de ninguém saber de nada. Certo? Então vamos lá. Seguindo para diante, a gente tem hoje, na abertura de hoje, vamos lá, aqui, compartilhando 365 aberturas de tarô, a gente tem hoje a abertura de número 236. Então, sendo assim, minha gente, agora eu tenho 99 para cumprir. Tenho 99 aberturas para poder dizer: uau, olha, né, que a gente fez? Oh, que coisa linda! Aí, hoje a gente vai falar da Rota da Vitória. A gente continua nessa pegada, de coragem, determinação, movimento e domínio da direção da própria vida, que é típica do carro.
Então, nós estamos pegando esses assuntos emprestados para poder dar um sentido para cada semana. Eu gostei de fazer isso. Depois você me conta se você achou que valeu a pena. Me dá um feedback, isso é uma outra coisa. Escreve aí embaixo, faz um comentário, faz uma pergunta, dá um feedback, também curtir. Ah, eu ia curtir mais se tivesse isso ou aquilo. Né? Vamos que a gente responde, vamos que eu olho para todos. Estou sempre dando pelo menos um ok, um joinha, não perco nada de vista. Então, vem fazer seu comentário aqui comigo. Na Rota da Vitória, né, a pergunta-chave sobre essa abertura é o que eu estou aprendendo nessa jornada de movimento e direção? Qual é a minha aprendizagem na minha rota atual? E, claro, muitas vezes corremos atrás de conquistas que brilham aos olhos do mundo, iluminam o nosso coração. Hoje, o tarô nos convida a redefinir o que é vitória. Aquela que vale mais do que aplausos, a vitória da alma, da coerência, do significado. Respire fundo, traga à mente os seus desejos e suas batalhas e silencie só por um instante. Vamos buscar carta a carta o mapa que leva você à sua verdadeira vitória. Vamos nós? Deixa eu me tirar daqui, porque eu sou intrometida e eu acabo esquecendo. Né? Numa abertura para fazer sentido, são 7 cartinhas. Continuamos com as 7. Fernando, você vai usar quem hoje? Ainda estou pensando. Ai, como assim? Sério? Sério, eu ainda estou pensando. Porque a gente pode estar usando qualquer tarô. Quem na base tem um tarô ou um aprendizado de tarô de Marselha vai ler os outros. Quem tiver como base um tarô, né, de Rider-Waite-Smith também vai ler os outros. Todos eles estão coligados de uma forma ou de outra. Então, a aprendizagem de um ou do outro não nega um ou o outro. Ao contrário, pode acrescentar um ou o outro. Né? E aí você pode descobrir qual é a tua, qual é o teu caminho com o tarô. Muito bem, carta 1. Vitória que desejo. Qual conquista eu estou buscando com mais intensidade nesse momento? Mostra sua meta aparente, aquilo que a sua mente ou ego acreditaria ser uma vitória. Carta 2. Vitória que realmente importa. Qual vitória trará verdadeiro sentido e paz para a minha vida? Revela a essência do que você precisa conquistar para sentir plenitude, mesmo que seja diferente do que deseja. Às vezes a gente acha, né, que um caminho X vai me dar o que eu quero, é um desejo, tá? Legal. Mas não vai trazer paz para o meu coraçãozinho. Pense sobre isso. Carta 3. O que devo deixar para vencer? Que atitude, crença ou hábito eu preciso abandonar para avançar? Aponta o peso desnecessário que bloqueia a sua rota. Carta 4. O que preciso conquistar internamente? Qual força interior eu devo despertar para alcançar a minha vitória? Mostra virtude, mostra aprendizado ou transformação interior essencial para o processo. Carta 5. Recurso para chegar lá. Qual ferramenta, apoio ou talento me ajuda nessa conquista? Indica aquilo que você já possui ou pode acessar, como vantagem na jornada. Carta 6. Momento ideal para agir. Quando é mais favorável para agir com determinação? Aponta quando a energia estará mais alinhada. Carta 7. Símbolo da minha vitória. Que imagem, sinal ou arquétipo representa a minha conquista realizada? Mostra um símbolo poderoso que servirá como guia e motivação, representando a essência do triunfo. Então, veja, todas essas perguntas, Fernanda, dá para responder com o tarô? Dá, claro que dá. Quanto mais eu vou conhecendo as camadinhas dele, mais camadinhas eu posso ir respondendo. A frase que fica como finalizadora é: minha conquista é coerência entre caminho e propósito. Então, vamos seguir para o jogo, né? Espero que você esteja fazendo aí, ao longo da caminhada, um diário de bordo, não importando se há furo, se pulou, isso é bem pouco importante, mas a cada uma que você se predispuser a abrir, a fazer, anota que cartas você tirou, anota as suas impressões, faz disso um diário de bordo bem bacana. Vamos seguir para a mesa, que aqui a gente é turma que gosta de jogo. Então, para a gente jogar, a gente segue para a mesa. Vejam vocês que eu acabei escolhendo um tarô bem desafiador para essa abertura, que é uma abertura simples, né? Então vamos aproveitar enquanto a gente tem poucas cartas para a gente poder estar fazendo essa conversa. Eu trouxe recentemente
o tarô disassembled, ou o tarô desmontado, ou o tarô ah, totalmente decomposto. Ele é um tarô que tem, né, no verso essa pegada, e aqui estão os arcanos maiores, por exemplo, esse é o arcano do mundo. Qual é a proposta da autora aqui? É de tirar de vez as imagens que possam gerar algum tipo de humanidade para os arcanos e trazer a simbologia dos arcanos. E claro que está baseado no Rider-Waite-Smith, mas a gente sabe que do Rider a gente chega no Marselha também. A única questão que eu fiquei muito feliz com ela, de verdade, é que ela não traz, além do número, e o número já do tipo nosso, moderno, não é? Sem ser romanos, ela não traz, pelo menos não em todos, e não de cara, a não ser pelo colorido, às vezes, as questões dos elementos. Não é que é bem comum o Rider trazer letras hebraicas ou as questões de que elemento astrológico, e eu achei que ela fez questão de meio que tirar isso fora daqui. E eu achei bem bom, se vocês querem saber. Então, ela, de certa forma, faz um papel, né? Eu ainda estou aguardando o livro, porque o livreto aqui não está. Então, eu estou aguardando, né, o guidebook para poder ver o que mais realmente a autora idealizou, pensou. Poxa, Fernanda, mas como é que a gente usa um tarô se a gente não tem totalmente conhecimento, né, do que o autor pretendia? Olha o As de Ouros, que bonitão. Então, eu acho que se você conhece o tarô, não importando se você começou pelo Marselha, pelo Waite, até pelo Crowley, não importa. Se você estudou algum tarô, você já sabe boa parte da caminhada. Pelo menos você sabe, ou a do vovô, então dos mais ancestrais e antigos, ou do papai, os mais comuns e que mais a gente encontra, ou ainda o do filho, que é o caso do Crowley, né, que traz umas modernidades. De qualquer forma, para quem sabe ler um tarô, você lê todos. Não é, não tem muita surpresa. Eu posso me render, se eu assim desejar, eu posso me render com aquilo que o autor deixou aqui. Se esse é meu primeiro baralho, eu vou ser bem fiel a esse primeiro baralho que eu escolhi. Posso também ser fiel ao baralho que eu internalizei ao longo desses 40 anos. Então, de toda forma, eu não tenho medo de pegar baralhos novos, porque para mim todos eles vão ter 22 maiores, 56 menores, né, com as características que eu já conheço. Então, definitivamente, a escolha também, né, do que eu conheço de cada um e como eu interpreto cada um é feita a cada minuto, a cada abertura, a cada atendimento. Não é uma coisa que fica também totalmente pré-moldada, porque a gente tem a questão de que um do lado do outro modifica o um, né? Então tá, então vamos parar de churumelas, esse é o verso, vamos ficar só no verso, né, com esse tarô só dos símbolos, e vamos fazer a jogada que a gente se propôs. Eu vou deixar os menores para cá para compartilhar depois, né, ou para pelo menos escolher depois, e aí a lateral dele é toda amarelinha, ó, é bonitinho, né? Toda amarelinha. Então a gente aproveita, já faz assim, ó, já vou dar uma misturada, que assim a gente pode, não é? Também não prestar atenção em coisa nenhuma. E aí a gente vem papel cartão do tipo grosso, do tipo bacana, não é baralho, não é material de baralho de jogo. E essa é uma nova tendência também por conta dos autorais e tal, de você também ter uma questão de gráfica. Veja, mesmo sendo importado, ele não é melhor, ele, na verdade, ele não perde nada. Ele fica muito parecido com o tarô virtual que eu trouxe aqui para vocês. Qual foi o outro também que é nosso nacional? Enfim, fica muito próximo dos melhores baralhos do TKT, dos baralhos do Marcelo Deldébio, do pessoal lá da Golden Dawn também. Então, assim, são baralhos nacionais de alta qualidade. E aí é muito parecido aqui com o dessa autora também, já que ela está se valendo de gráfica e não em grande escala. Então, vamos lá? Você anotou a abertura aí no diário de bordo? Porque isso é que é o importante, eu ter o mapa, né? Do mapa eu escolho as ferramentas e aí a gente faz a leitura, combinado?
Então, vamos ver primeiro aquela história de que é a carta 1 a vitória que eu desejo, a carta 2 a vitória que realmente importa, a carta 3 é o que eu devo deixar para vencer, a carta, bom, eu vou ter que arrumar de um outro jeito, que não vai caber aqui, né? Carta 3, então, 1, 2, 3, eu vou fazer de outro jeito, mais pertinho, tá, gente? Bem mais pertinho. 1, 2, 3, né? O que eu devo deixar para vencer, então, 1, 2, 3, sempre subindo dessa vez. 4, o que que eu preciso conquistar? 4. Aí depois a 5, recurso, para chegar lá, tá aqui, recurso. Momento ideal para agir. E gran finale, gran finale, gran finale, gran finale. Eu quero. Olha, essa que estava escondida aqui. Gran finale. Eu estou fazendo o método europeu, tá? Porque assim também dou para vocês a oportunidade de vocês verem maiores e menores, sempre dá, né, um luxo na história de trabalhar todo mundo, e não deixar ninguém de fora, nenhuma família de fora. Então, para a carta 1, eu estou pegando esse para a carta 2, esse para a carta 3, não, 3 para a carta 4, para a carta 5, para a carta 6 e para a carta 7. Isso mesmo. Ótimo. Com isso a gente fechou. Cartas escolhidas. Vamos ver o que que esse jogo tem para me contar. Não é como eu estou fazendo jogos bem abertos, um espirro aqui. Então tá. Então vamos organizar o nosso olhar agora, porque é um olhar diferente. Então, claro, a cada design novo, a cada proposta de um autor novo, mesmo que ele mantenha o baralho como ele é, eu vou ter algumas surpresas, sempre vou ter. Então, eu vou ter sempre que estudar um pouco o raciocínio do autor para entender o que que ele fez ali. E eu acredito muito que o que foi feito aqui é muito legal. Porque, olha, essa aqui é a carta da força. Na carta da força, a gente tem um leão, a gente tem normalmente um vestido do tipo longo, uma rosa, temos flores, o símbolo da lemniscata, tem montanha, né? O que que a gente tem? A força de um universo imaginário e um universo físico, a força daquilo que está ao alto e daquilo que está no embaixo, a força que vem normalmente da gente. Essa força está me falando, então, já que a minha primeira pergunta, então a gente volta lá para a abertura, né? Qual conquista eu estou buscando com mais intensidade nesse momento? E acho bem legal aparecer o arcano da força, porque o arcano da força não significa que eu estou querendo conquistar nada mais, nada menos do que a minha força. Até a força física de ir para academia, até recuperar a força física para me livrar um pouco, né, de algo que eu tive de jeito muito abrupto, que é a perda muscular. Então, assim, o que que eu estou tentando recuperar? A minha força como pessoa, como profissional. Eu estou tentando remodelar a minha força. Junto com o 2 de paus. Então, a gente tem 2 paus, um de cada lado. No 2 de paus fica claro que eu tenho um mundo para conquistar, não é que eu tenho uma capa, uma proteção, tem algo que me protege para essa caminhada, é uma figura que usa uma capa, que tem um vislumbrar sobre as questões da vontade ou daquilo que é o desejo de seguir adiante, porque é paus, mas eu estou na frente das águas, né? Eu tenho um caminho para construir e também tenho que fazer o caminho de baixo para cima, eu também tenho que elevar a minha consciência. Mas estou aberta a 2 paus, a 2 caminhos, a 2 estruturas. Né? Então a gente tem o espírito aberto para 2 vertentes. Tanto um caminho que talvez eu já conheça, quanto um caminho novo que eu ainda quero desbravar, que é esse mundo desconhecido. Na carta 2, a vitória que realmente importa. E aí a gente tem o dependurado. Acho bem legal
a forma como ele é colocado, porque normalmente quando aparece a figura humana, ela vem como um boneco que a gente estuda para fazer desenho, não é? Boneco que também já foi muito usado na arquitetura e coisas assim. Acho bem importante que haja uma corda com nós, e que esses nós ou essa corda possam significar os laços, não é, as coisas com as quais eu já esteja comprometida? Será que eu estou dependurada ou estou deitada na praia, observando o céu e as estrelas? Será que eu trago uma proposta, né, de uma árvore como a árvore da vida? Será que então a minha vitória, que realmente importa, é a vitória do espírito sobre a matéria, do que é infinito sobre o que é finito? Então, qual vitória trará verdadeiro sentido e paz para a minha vida? Aquela que transcende as questões materiais e também me liberta das limitações do corpo. Aqui a gente tem o rei, né? O rei de paus. E a gente está falando do Senhor dos Senhores, do fogo pelo fogo, da grande habilidade do meu espírito, né, de querer realmente vitórias que transcendam esse lugar do aqui e agora e transcendam os valores comuns, né? Revela realmente uma essência de vontade bem maior. Muito bem, veja que o rei aqui simbolizado pelo que é um símbolo de reinado, fogo, a coroa, o bastão, o lizard, né? Ai, meu Deus, fugiu, né? O tipo de sapato, a questão também de ter normalmente uma figura de poder como o leão no elmo ou em algum lugar, lembrando das questões do fogo. Acho que tá bacana. Então, vamos lá. Aí na carta 3, que é a posição número 3, o que que eu devo deixar para vencer? Então, vamos lá. Aqui eu tenho alguma coisa que eu tenho que dar uma abandonada. Eu vou ter que dar uma abandonada em algumas questões que eu conheço, né? Em algumas informações, sejam elas sobre a matemática, sobre a magia, sobre a Cabalá, né? Sobre os escritos e os papiros, sobre os livros lidos, sobre o caminhar da lua e o caminhar do feminino, da vida que sempre se renova, né? Sobre a direita e a esquerda e a polaridade do mundo, sobre a somatória que se faz sobre tudo isso. Eu vou ter que abrir mão um pouco para eu poder realizar, que é o As de Ouros. Né? Então, eu preciso abrir mão do meu conhecimento para poder trazer uma realização material. Qual é a vitória que vai trazer verdadeiro sentido e paz para a minha vida? Aqui é o que eu devo deixar para vencer. Então, assim, o que eu devo deixar para vencer? Né? Conhecimento. Que atitude, crença ou hábito eu preciso abandonar para avançar? Né? A coisa do conhecimento, da polarização, de muita informação, né? É um peso desnecessário, é algo que eu não preciso ficar utilizando. Tornar as coisas mais práticas, mais viáveis, mais realizáveis, mais vendáveis, mais entendíveis. Vamos lá com o As de Ouros como o grande cara dessa conversa. O que que eu preciso conquistar internamente? Que força interior eu devo despertar para alcançar a minha vitória? Aí a gente tem a temperança, a capacidade de mediação, a capacidade de conversa, a capacidade de misturar o chumbo para conseguir o ouro, né? De fazer as grandes mudanças e transformações, a alquimia, alquimizar, temperar, é uma grande habilidade e eu preciso trazer essa alquimia para fora, né? De alguma forma conquistar isso dentro, acho que já está, pelo que eu entendo da posição, e aí eu preciso trazer isso para poder chegar lá onde eu quero, lá na vitória que eu desejo. Né? A minha virtude maior está com a temperança. E com o rei de espadas, aonde mesmo que eu queira, né, algumas questões intelectuais ou mentais ou entendíveis, elas são poderosas, né? Saber ainda é poder. E se eu
consigo colocar esse saber a serviço, né, da temperança, eu posso estar indo em direção ao conhecimento, à troca de conhecimento, às várias transformações possíveis através do conhecimento e assim por diante. Essa é a virtude interior, né? Usar essa minha grande habilidade mental e intelectual para chegar lá. Carta 5, recurso para chegar lá. Então, qual é a ferramenta de apoio ou talento que me ajuda nessa conquista? É o imperador, é o meu legado, o meu patrimônio que eu já tenho. Qual é o recurso? O recurso que eu já tenho e já está conquistado. Então, já é um talento, o talento da permanência, o talento da teimosia, o talento de fazer mais uma vez. Aqui, de forma bem interessante, ela acaba trazendo a figura de Ares, né? A figura de comando ou do grande comando, a figura da Anki ou da posição daquele que já tem poder, junto com o rei de ouros. Então, o que eu preciso para chegar lá? Eu preciso de fortaleza material junto com fortaleza pessoal. Eu preciso realmente ter a segurança necessária, ferramentas, armaduras, né, o tempo vivido e tudo aquilo que é possível e passível de ser realizado, já foi realizado, para garantir que eu chego lá na minha rota da vitória. O momento ideal para agir, e aí muita gente tem muitas dificuldades mesmo de falar dos momentos com o tarô. Eu diria que isso caberia até um cursozinho à parte. Por quê? Porque tem mais de uma teoria. Na verdade, percebo entre as várias literaturas que cada tarotista elegeu uma forma para chamar de sua, para contabilizar o tempo, né? Mas eu diria assim, o Sol. O Sol é uma carta fugaz, clara, né? Extremamente solar, é durante o dia. Então, o momento ideal para agir agora e não amanhã ou depois, né? A cada dia, a cada movimento do dia. A gente tem como arcano menor aqui o Cavaleiro de Taças. Então, assim, momento ideal para agir, quando é que é mais favorável para agir com determinação? Todos os dias, não é? Agora, a partir de agora, já ou já fazendo, né? O 19 o Sol é um arcano bem do imediato, do visível. Então, o momento ideal é o momento que eu vejo, o momento que eu estou lidando agora. Com um cavaleiro, eu diria que assim, caminhando, a cada passo, a cada dia, não é? É um recurso de rapidez também, então tornando isso mais rápido, mais ágil, dando mais sequência, uma certa movimentação de sequência e rapidez. E a energia vai estar muito melhor desenhada durante o dia do que em qualquer outro horário, que é o horário do Sol. Então, vamos pensar que o Sol nasce, vamos acompanhar a tábua do ano, né? Da onde o Sol nasce até onde o Sol se põe, é um bom horário a cada dia, né? Por todos os dias adiante. Ah, não, mas eu quero mais um momento ideal, 19. Então, pode ser às 19 horas, como pode ser 19 dias, pode ser 19 semanas ou 19 meses. Não é? Nós estamos dentro desse projeto no curto prazo e no longo prazo. Temos aí 19 para realizar. Aí o menor, para mim, Fernanda, quando ele vem com o arcano, né, dentro da realeza, eu não contabilizo tempo com a realeza. E muitas vezes gosto até de tirar um outro oráculo para poder falar dessa coisa do tempo, né? Porque às vezes tem oráculos para falar de tempo específico. Pegando do tarô, eu usaria isso, uma coisa diurna. No Cavaleiro de Taças, outra grande dica desse momento ideal é quando eu estiver sentindo que tá gostoso, tá bacana, tá divertido, tem amorosidade, minhas emoções estão bem, né? Que eu lide também com essas boas emoções, com esse bom trocar, esse bom conviver, não é numa pegada bem aquática, bem gostosa. E como a gente está aqui falando de momento para momento, momento diurno. Para mim, fica mais com um momento diurno. Símbolo da minha vitória. Então, o que eu vou conseguir é o mago. Olha que delícia, eu consigo trazer para a vitória o meu mago.
eu consigo trazer aquele que lida com os 4 elementos, que tem a bancada alquímica, que tem conexão com tudo que tem conexão com o ontem, hoje e o amanhã, é aquela grande habilidade de mexer com todas as energias dos 4 naipes, dos 4 cantos, dos 4 elementos, e ainda venho com as de ouros aqui, ó. Né? Será que eu fiz uma bobagem aqui? Aqui era o pajem de ouros, ó, tá vendo? Aqui eu falei uma bobagem, eu resolvi voltar, porque eu falei, ai, olha como é similar. E olha como a gente pode confundir num baralho assim, mas aqui tem uma mãozinha nesse as, né? E no pajem, que é o garotinho, o jovem, o grande jovem de terras, né? Aqui eu tenho uma habilidade mais realizável. Mas ainda estou no começo de fazer esse solta a energia aqui de conhecimento. Aqui, para finalizar, que imagem, sinal ou arquétipo representa a minha conquista já realizada? É o próprio mago, é quando eu consigo fazer grandes magias ou grandes controles ou grandes manobras, né, com o próprio tarô, já que o mago é o grande apresentador do tarô. Mostra um símbolo poderoso que servirá como guia e motivação. Gosto demais do As de Ouros para dizer que são realizações materializadas, são provas materiais. Vai dar para trazer provas materiais dessa realização. Não importa se são cursos, se são livros, o que seja, né? Eu vou perceber materialmente, não preciso ficar esperando alguma coisa transcendente. Então, então a minha conquista é uma coerência entre o caminho e o propósito. O meu caminho é de pedra, né? Que é a coisa da terra. Como é que eu posso sonhar com a habilidade do mago, com a habilidade da sacerdotisa, né? Virando um pouco o conceito do mundo de ponta cabeça, fazendo de uma outra forma e conquistando cada vez mais força pessoal de que já tenho um domínio, né, com relação à minha grande ferramenta de trabalho. Ela não é a única, mas é a minha mais querida e a maior do espaço. Beleza? Então, gente boa, eu vou deixar vocês aqui. A gente vai lembrar só que amanhã a gente tem uma nova jogada. Amanhã a gente joga de novo porque ainda não terminamos a semana. A gente começou o ano, né, numa virada de segunda para terça-feira e nós vamos fazer igual aqui no 365. A nossa semana termina na segunda para terça-feira. E aí a gente vai estar falando desse horizonte maravilhoso, né? A gente vai estar falando desse lugar de olhar aberto, como é que está o horizonte, como é que está toda a visão que temos adiante. Então, eu acho que a gente vai ter um horizonte aberto a partir da abertura de amanhã, e aqui no 365 a gente fica juntinho, não é? E vamos jogar mais uma vez amanhã, beleza? Então é isso, ó. Um beijo, um queijo, tarotê para todos vocês. Eu espero que vocês tenham curtido a abertura de hoje. Valeu!